Irmãos e irmãs, graça e paz, eu quero nessa quarta-feira concluir esta série de pregações a respeito das 7 cartas às igrejas da Ásia, e para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo que você achar melhor, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. A gente vai estar terminando esse capítulo até o versículo, então, 22. Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22. A palavra nos diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreva: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Você não é frio nem é quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso a vocês que estou muito feliz por encerrar esse ciclo de sermões sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Essa carta, só a gente lendo, a gente percebe que é uma carta terrível. É a carta para o pastor da igreja em Laodiceia, que era uma cidade da região frígia na Ásia Menor, perto de Colossos, de Hierápolis. Era uma cidade reconhecida pela sua grande riqueza. Essa cidade tinha um enorme centro comercial bancário, ou seja, era o lugar onde os mais ricos estavam, era o lugar dos empresários, era o lugar dos bem-sucedidos, uma cidade muito rica, uma cidade muito grande. Só para a gente ter uma leve noção, no ano 60 depois de Cristo, Laodiceia sofreu um terremoto muito grande que destruiu quase toda essa cidade, e ela se reconstruiu em poucos anos, sem precisar da ajuda do tesouro romano. Não era como as cidades vizinhas, dependentes do Império, dependentes de Roma. Laodiceia, embora fizesse parte do Império Romano, era uma cidade totalmente independente, porque era muito rica. Um outro detalhe importante da antiga Laodiceia é que ela era uma cidade de águas mornas. Laodiceia ficava entre 2 cidades. A cidade que ficava ao norte de Laodiceia, ela era chamada de Hierápolis. Só para a gente entender, Hierápolis era uma espécie de Caldas Novas, uma cidade com águas muito quentes. E a cidade que ficava ao sul era chamada de Colossos. Então, uma cidade com águas extremamente geladas. Entre essas cidades havia um rio chamado Lico, e esse rio passava justamente em Laodiceia. Ou seja, no encontro das águas quentes de Hierápolis com as águas frias de Colossos, quando essas águas se encontravam em Laodiceia, elas ficavam mornas. Não eram águas boas nem para beber, como em Colossos, que era uma água fria, tampouco eram águas boas para se banhar, como em Hierápolis, que eram águas quentes. Então, nessa junção, elas se tornavam umas águas muito ruins, águas mornas. Terceira característica da cidade de Laodiceia
era uma cidade avançada na área medicinal. Por conta disso, dela ser rica, ela investia muito nos tratamentos medicinais. E um dos remédios inventados por eles era um conhecido pó frígio. Esse pó era muito usado como colírio para as pessoas que tinham dificuldades na visão. Enfim, gente, naquela cidade havia uma igreja, a igreja em Laodiceia. E essa igreja, parece que ela foi de tal forma influenciada pela cidade, que se transformou numa igreja para quem Jesus escreve uma carta. Ele diz que ama essa igreja, mas diz que o amor dele nesse momento viria com uma repreensão. Então ele vem nesse momento histórico para fazer exatamente isso. E logo na primeira frase dessa carta ele vem dizer: estas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Olha que interessante, gente. Jesus ele está se apresentando dizendo que ele é o Amém. Em outras palavras, ele vem dizer assim: eu sou o assim seja. Eu sou aquele que quero as coisas do meu jeito. Até porque eu sou o fiel, eu sou o verdadeiro, o soberano da criação. Depois dessa breve apresentação, Jesus vem dizer, na tradução da Bíblia NVI, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, Laodiceia, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, que é digno de compaixão, que é pobre, que é cego e que está nu. Agora ouçam e vejam a versão de uma Bíblia que eu gosto muito, chamada A Mensagem. Jesus vem dizer: conheço você por dentro e conheço você por fora. E vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Mas você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia dizendo: eu sou rico, eu faço e aconteço. Não preciso de nada e nem de ninguém. Mas, Laodiceia, vocês são desprezíveis. Você é um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Olha que coisa forte, que coisa difícil de se ouvir. Em resumo, gente, Jesus usa essa metáfora para dizer qual era o atestado ou o estado espiritual daquela igreja. Ele usa os elementos presentes naquela sociedade, ele faz essa ligação, para mostrar que a igreja estava tão envolvida com aquele sistema que ele já estava exalando o próprio sistema. Era uma igreja com pessoas que tinham dinheiro acumulado, mas eram pobres com as coisas espirituais. Era uma igreja que vendiam roupas muito bonitas, mas estavam nus espiritualmente. Era uma igreja que, através da medicina, estava muito avançada por causa dos seus colírios, mas que não enxergavam um palmo que estava à sua frente com as coisas espirituais. A gente analisando isso, ouvindo, é uma carta muito dura. Porque nessa igreja, olha que coisa forte, Jesus se tornou de tal forma tão insignificante que ele foi colocado para o lado de fora. Era uma igreja na qual Jesus está do lado de fora. Por isso o texto vem dizer: eis que estou à porta e bato. Imagine, é como se a gente tivesse fechado a porta da igreja, igual a gente fechou agora, mas se a gente tivesse colocado Jesus para o lado de fora, e ele está lá do lado de fora da igreja, batendo, dizendo: sou eu que estou aqui. Abram a porta, eu venho trazendo pão, venho trazendo provisão, venho trazendo alegria, venho trazendo vida. Por favor, abram a porta. Se vocês me deixarem entrar, a gente senta na mesa, a gente come junto. Se você olhar as cartas das 7 igrejas, você vai perceber que para as outras 6 igrejas, Jesus faz algum elogio. Mas para essa igreja em Laodiceia, ele não faz nenhum elogio. Laodiceia não tem nenhum elogio do Senhor dela. É só paulada, é só repreensão. Em resumo, uma igreja com pessoas mornas, complacentes e indiferentes. É para essa igreja que ele está escrevendo essa carta dura.
É bem verdade que eles não faltavam culto de quarta e de domingo, mas ao mesmo tempo era uma igreja que não era mais fervorosa com as coisas de Deus, a ponto de Jesus dizer que essa igreja dava nojo, que essa igreja causava ânsia de vômito nele. Que coisa difícil pregar isso. Perceba, uma é a visão que a igreja tem de si mesma, outra é a visão que o Senhor da igreja tem dela. Jesus então olha para essa igreja e diz: vocês não sabem, mas são coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus, porque vocês não são quentes nem são frios, mas porque vocês são mornos, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Agora, quando a gente pensa que Jesus vai entrar com um processo de punição e exclusão para uma igreja que fazia mal para ele, se eu fosse dar um tema para esse sermão, eu diria a igreja que faz Deus passar mal. Quando a gente pensa que ele vai dar uma punição para essa igreja que está causando mal nele, ouçam o que ele disse na continuidade dessa carta. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu, o Senhor, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, seja cuidadoso, seja atencioso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Olha que interessante. Jesus se apresenta como um comerciante e um médico a domicílio. Mediante a coça que ele estava dando àquela igreja, ele poderia muito bem se apresentar como um comerciante a qual eles deveriam ir atrás, ou poderia muito bem se apresentar como um médico que estava os esperando no seu consultório sentado, mas não. Ele foi colocado do lado de fora, mas ele usa essa estratégia e ele vem batendo na porta, insistindo, sabe por quê? Porque o interesse dele em oferecer esse produto era maior do que a demanda do consumo. Ou seja, mesmo Laodiceia sendo rebelde, Jesus não apenas oferecia apenas um produto, mas ele vem batendo na porta, porque ele quer ansiosamente oferecer um verdadeiro spa espiritual. O interessante é que a gente entende, e a gente olhando esse texto a gente já começa a compreender, é que ele foi vender para aquela igreja e veio vender para nós também a primeira das coisas, que era o ouro refinado no fogo. Ouçam e vejam o que Pedro disse uma certa vez. Ele vem dizer assim: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado no fogo, é genuína e resultará em louvor. Glória resultará em honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria gloriosa e que não pode se explicar, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, gente, a primeira coisa que Jesus deseja entregar para os interessados nele é fé. Jesus sabia que a segurança deles, de Laodiceia, estava nas riquezas tangíveis que eles podiam tocar. Só que agora ele desejava entregar algo que era intocável, que era intangível, e qual nenhuma traça e ferrugem conseguiria destruir, e tão pouco os ladrões conseguiriam furtar. Compre de mim ouro refinado no fogo. Segunda coisa, vestes brancas. Vestes brancas. Vestes na Bíblia significa justiça, ou seja, Jesus estava ensinando que as vestes que eles precisariam não eram vestes comuns, mas vestes que garantiriam a eternidade deles. Terceira coisa, colírio para poder enxergar. O que Jesus também desejava oferecer para aquela igreja era mais do que o tal pó frígio que eles tinham, mas era um medicamento que eles voltariam a enxergar o mundo da forma como Deus enxergava. Eles voltariam a ver as coisas com discernimento espiritual, porque a autoanálise dessa igreja estava errada, mas Deus os conhecia. Assim como conhece você, assim como conhece a mim.
Lá no versículo 15 ele vem dizer: eu conheço as suas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui me assistindo. Nessa quarentena, você pode ter uma opinião formada ao seu respeito. As pessoas podem ter uma opinião formada sobre você. Você pode esconder alguma coisa quando você fecha a porta do seu quarto. Você pode esconder alguma coisa da tua esposa, do teu esposo, quando você trai ele ou ela. Você pode esconder do teu pastor. Mas eu quero dizer para você que você não pode esconder quem você é de Jesus. Porque Jesus não tem uma opinião sobre a sua vida. Ele não tem preconceito ao seu respeito como os homens e as mulheres têm de nós. Ele tem um diagnóstico. Ele diz: eu conheço as tuas obras. O mais importante não é o que você pensa sobre você. Não é o que os outros pensam sobre você. O mais importante é o que Jesus pensa sobre você. Ele sabe tudo sobre mim e você. Ele tem um diagnóstico. Ele diz: eu conheço vocês. E Jesus pegou pesado demais com essa igreja nessa carta. E essa palavra se renova, ele está pegando pesado demais com a gente aqui, porque ele está dizendo o seguinte: eu repreendo, eu disciplino, eu pego pesado, eu falo duro também. Mas eu falo porque eu amo vocês. Igreja em Laodiceia, vocês causam enjoo em mim, mas eu amo vocês. Igreja do século 21, vocês também me fazem passar mal, mas eu amo vocês, por isso eu repreendo, por isso eu corrijo. Porque eu não abro mão da sua vida, eu não desisto de você. E eu não fui para a cruz, igreja do século 21, eu não levei chibatadas nas costas, eu não sofri até a morte para produzir em vocês um crente, um cristão fraco, seco, sem vida, sem vigor, sem entusiasmo. Eu não ressuscitei para produzir uma igreja apática. Eu não derramei o meu espírito para produzir um povo sem fervor espiritual. Eu repreendo sim. Eu falo duro sim. Porque eu não abro mão de que você seja cheio do meu Espírito Santo e de que você veja a vida da maneira como eu vejo. E então Jesus termina essa carta com uma ordem para aquela igreja e para nós hoje, dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E no versículo 21, ele faz uma promessa: aos vencedores darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar dizendo para você que essas 7 igrejas não existem mais. Quase não tem mais cristãos naqueles lugares. Eles não deram ouvidos à voz de Deus. Hoje são apenas escombros. Quem sabe foram construídas algumas coisas ali. Mas que nós, igreja, com as portas fechadas, o templo sim, mas nós que somos cada pedaço do corpo, quando a gente se reúne e se forma uma igreja, que possamos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo, que sejamos diferentes, que a gente possa dar um basta nessa mesmice, ainda que passem os anos, que a palavra de Deus permaneça dentro do nosso coração e seja colocada em prática para que sejamos conhecidos como uma igreja quente, relevante, cheia de Deus, que depois dessa pandemia, depois dessa crise mudou, mas mudou para melhor. Para você que está me assistindo, me ouvindo, se hoje ouvides a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero terminar esta série de pregações que a gente começou até antes da pandemia, a gente está terminando hoje, orando por você. Queria que você, onde você está, pudesse fechar os teus olhos com muita fé, com muito quebrantamento, com muito arrependimento, porque todas as cartas falavam disso e falam disso. Deus pode contemplar a sinceridade do teu coração e te abençoar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse tempo de palavra, esse tempo de nutrição. Nós ainda não podemos voltar para o templo, mas nas nossas casas te agradecemos pela tecnologia, porque a tua palavra tem chegado para nós.
O teu alimento dos céus tem chegado para nós. O Senhor tem mandado provisão e temos sido abençoados. O nosso corpo espiritual, apesar do físico estar cansado, está abatido, o nosso corpo espiritual está forte. Por dentro estamos nutridos. E te louvamos por isso. Que em meio a todas essas pregações, o Senhor possa continuar nos abençoando. Que possamos colocar em prática tudo o que ouvimos de Ti, porque não somos ignorantes da Tua palavra. Pelo contrário, somos pessoas sábias, instruídas pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que nessa última carta não sejamos como essa igreja de Laodiceia, reprovada, uma igreja a qual o Senhor não teve nada para elogiar, mas pelo contrário, que possamos, ó Pai, errar menos e acertar mais. Temos mais elogios do Senhor e alguns pontos a serem melhorados. Que o Senhor abençoe a cada irmão e irmã que está em casa, a cada família, que o Senhor fortaleça o físico, mas principalmente fortaleça a alma, o espírito, que cada vez mais possamos relacionar contigo, abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e venda cada vez para nós, ou nos dê, ou nos doe os teus produtos que vão trazer cura, refrigério, teu bálsamo, a tua unção, os teus colírios que vão abrir os nossos olhos que estão fechados, as tuas vestes brancas para que a gente possa trocar pelas nossas roupas sujas. Que o Senhor possa trazer cada vez mais, ó Pai, o ouro refinado do Senhor, que vem dos altos céus. Que possamos cada vez mais sermos para Ti como pessoas valiosas, valorosas, puras e finas diante do Senhor. Nós queremos te agradecer por esse tempo de palavra. E eu quero, como pastor desta igreja, abençoar a todos os teus filhos e filhas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.